Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua família e também sobre a sua vida. Acabei o culto agora e eu queria ministrar uma palavra de Deus ao coração de todos vocês que, pela graça e misericórdia de Jesus, têm acompanhado os vídeos no YouTube. Eu agradeço vocês, peço que vocês nos ajudem dando o seu joinha aí, né? Por quê? Porque isso vai nos ajudar a colocar mais vídeos e os vídeos serem mais divulgados cada vez mais, para ajudar aquelas pessoas que muitas vezes elas querem ser confortadas pela palavra do Senhor, na verdade. Então, se você puder, nos ajude compartilhando, nos ajude a divulgar os vídeos, que na realidade nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa também, na verdade é um pedido, pedir paciência para vocês. Eu não tenho um lugar específico para fazer os vídeos, então provavelmente pode ter algum ruído, pode ter algum barulho aí. Eu peço compreensão de todos vocês, tá bom? Bom, uma pessoa, ela fez um questionamento para mim. A pessoa leu sobre o voto de Jefité e essa pessoa ficou muito curiosa, né, pelo fato de Jefité ter feito o voto que fez. Bom, todo mundo sabe que existem duas interpretações a respeito do voto de Jefité. A primeira interpretação é uma interpretação muito popular e muitos têm a interpretação que o Jefité sacrificou, ou seja, matou a sua filha em sacrifício ao Senhor. E vamos para o texto, diz assim, olha, Juízes capítulo 12 diz assim, Juízes capítulo 11, 29 diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor, e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon na minha mão, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Vou repetir: esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Presta atenção, a primeira interpretação é que Jefité fez um voto precipitado ao Senhor. E o voto que Jefité fez ao Senhor foi assim: se eu voltar vitorioso da guerra, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu oferecerei ao Senhor. Entenda, Jefité não era um homem precipitado, Jefité não era um homem tolo. A Bíblia diz que ele era mais excelente do que seus irmãos. Jefité conhecia a lei, ele não era um homem que não conhecia a lei de Deus. E Jefité sabia, eu acredito que Jefité sabia, que Deus não iria aceitar um sacrifício humano. Veja, Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Deus pediu para provar o Abraão, o seu Isaac, o seu filho, mas não permitiu que Abraão viesse sacrificar o Isaac. A palavra de Deus diz que Deus repudia o sacrifício humano, que isso é abominável diante dos olhos do Senhor. E uma coisa interessante aqui é que Jefité diz aqui: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Será mesmo que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Jefité, e movido pelo Espírito de Deus, ele faz um voto de matar sua filha? Da primeira pessoa que sair da porta de sua casa matar?
sacrificar, matar mesmo. Então essa interpretação é uma interpretação. Só que essa interpretação de que Jefité matou a sua filha, pode ter acontecido, eu não sei. Mas a interpretação que eu mais gosto, que para mim é mais viável, é mais bíblico, é a interpretação que Jefité, ele não mata a sua filha. Quando ele faz esse voto, é como se ele dissesse que ele vai oferecer, ou seja, entregar a sua filha para a obra de Deus, para o templo, para cuidar da obra de Deus. E ela não iria se casar. E por que ele fica triste? Filha, você é o motivo da minha dor, da minha tristeza. Por quê? Porque era a única filha que ele tinha. Ele não tinha filhos nenhum, ele só tinha ela. E através dela viria a descendência de Jefité. Ele não teve descendência. Por quê? Porque ele teve que entregar a única filha que ele teve aos cuidados do Senhor. Veja o voto de Ana. O voto de Ana, ela pede um filho ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ao Senhor, aos cuidados do Senhor. E quando o filho desmamou, Ana levou Samuel aos cuidados do sacerdote, aos cuidados do templo, e ele ficou lá. E aí Deus abençoou a madre dela, e ela veio ter outros filhos. Então, a interpretação que eu gosto sobre o voto de Jefité é essa interpretação. Olha, ele estava cheio do Espírito Santo, veja bem. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Ele, cheio do Espírito Santo, ia fazer um voto tolo. E fazendo um voto precipitado, Deus aceitaria? Deus iria dar vitória? Será que Deus não iria repreendê-lo? Será que se Deus não tivesse aceitado aquele voto, Deus não iria fazer ele perder a batalha? Diz assim: fez Jefité um voto ao Senhor. A quem? A Deus. E disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon na minha mão, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. Esse será o que? Do Senhor. Vai ser do Senhor. Eu vou entregar para trabalhar. Aí ele fala para a filha dele: filha, eu fiz um voto a Deus e eu não vou voltar atrás. Lá no verso, continua, vamos continuar, diz assim: assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor entregou nas mãos de Jefité. O Senhor entregou nas mãos. Quem estava com Jefité na luta? Não era o Deus? E se Deus abomina o sacrifício humano, como que Deus poderia estar com Jefité na luta e dar vitória para Jefité na luta? Deus não muda. Deus é o mesmo. Deus, ele é o mesmo. Ele não toma o culpado por inocente e o inocente por culpado. Então veja bem, olha no verso 36, diz assim: e ela lhe disse: pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: conceda-me isso, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Então a filha de Jefité foi chorar o quê? Ela foi chorar a sua virgindade, ou seja, provavelmente ela iria ter que se manter o quê? Virgem, porque ela não poderia se casar, porque se ela se casasse, ela ficava dividida entre o templo, né? Entre o templo e o marido.
ela não poderia se casar. Então, o que ela vai chorar é sua virgindade, ou seja, eu não vou casar, eu não vou ter como casar mais. Por quê? Porque o meu pai fez um voto e me entregou aos cuidados do Senhor. Muita gente diz, mas não se via mulher, não se via mulher no templo. Lá em Samuel, 1 Samuel, diz que havia mulheres que cuidavam do templo. Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. Diz assim, olha, 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 22, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então havia mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Então havia mulheres ali na congregação que servia, que cuidava, que fazia ali a obra de Deus ali, vamos dizer assim, na tenda ali da congregação. E veja, o voto de Ana, qual foi o voto de Ana? O voto de Ana: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho ao Senhor. Então parece que era tipo um costume, não era um costume popular, mas houve pessoas que fizeram o voto de entregar os seus filhos a Deus. E essa interpretação é a que eu mais gosto. Essa interpretação é a que eu mais creio. Eu não creio que Jefité é cheio do Espírito Santo e que Deus, o Deus misericordioso, Deus de amor, um Deus que abomina e abominou o sacrifício humano, não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho, não permitiu isso. Deus não permitiu. Não há em nenhuma parte da Bíblia pessoas sendo sacrificadas a Deus, né? Não há nenhuma parte da Bíblia. Isso é abominável diante de Deus. Então essa interpretação que Jefité sacrifica a sua filha, mata a sua filha, para mim não é uma interpretação que eu gosto. Existe essa interpretação, muitos têm esse tipo de interpretação, mas a interpretação que eu creio, que o meu coração aceita, é que o Jefité entregou a sua filha aos cuidados do templo, Aí você vai me questionar, mas o que ele fazia, o que ela fazia lá? Também não tenho essa resposta. Eu imagino que era uma moça, uma jovem, muito dedicada, porque diz que as mulheres, né, depois acho que quando essa moça já não está entre as pessoas, as mulheres iam em determinado lugar fazer oração em memória dela, né? Por quê? Porque provavelmente era uma pessoa que servia com dedicação, né? Então as pessoas amavam ela, né? Amaram ela, né? Então é a interpretação que eu creio, é uma interpretação que é mais aprazível para mim, é mais bíblico para mim, entendeu? Mas o senhor pode estar errado. Bom, é a que eu aceito, é a que eu creio, tá bom, pessoal? Eu não creio que Jefité matou sua filha, eu não acredito. Cheio do Espírito Santo, ele vai e mata sua filha. Eu acredito que ele entrega a sua filha, e ainda virgem, ele fica muito triste, porque um homem naquela época, sem descendência, né? Quem era esse homem, né? Segundo aquela cultura, quem que era esse homem, né? Um homem que não tinha um descendente, que ninguém levava o seu nome, o nome da sua família, né? Então isso fez com que Jefité ficasse muito triste.
e dissesse: filha, você é o motivo da minha dor. E ela aceita. Você vê que ela aceita, ela aceita com humildade. Ela não questiona, ela é muito humilde, ela é muito mansa a aceitar aquela situação. Filha, eu fiz um voto ao Senhor, não vou voltar atrás. Eu falo: então, pai, permita que eu fique 2 meses para chorar a minha virgindade. Ou seja, por que ela diz isso? Porque ela não vai ser tocada. Então eu acredito que ele oferece a filha dele para servir. Como eu não sei, de que modo eu não sei, mas eu acredito que ela ofereceu sua filha para os serviços do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe e que Deus possa sempre abençoar seus caminhos e a sua vida. Fique com Deus e na santa paz do Senhor. Essa é a minha resposta para a pergunta da pessoa que me fez. Tá bom, gente? Deus abençoe e fica com Deus.